Alô você que está buscando mais informações sobre planejamento patrimonial. E é sobre isso que vamos falar nessa pequena aula. Meu nome é Valmir Júnior e vou acompanhar vocês nessas pequenas dicas que nós vamos falar agora, que é sobre o quê? Planejamento patrimonial, hold. Mas para não assustar, muita gente tem medo dessa palavra hold, não sabe o que ela significa. Vamos falar planejamento patrimonial familiar, que eu acho que assim fica muito mais fácil de você entender. Quem já me segue no canal já sabe que eu não gosto muito de juridiquês, mas vamos lá, calma, você não se apresentou, você só falou seu nome, Júnior. As pessoas querem saber um pouco mais de você. Sou advogado, especialista em direito patrimonial e a minha especialidade é fazer o quê? Planejamento patrimonial familiar, sucessório, empresarial, enfim, hold. Tudo bem? Só para poder facilitar a vida de vocês. Então, sou de Brasília, tenho um escritório em Brasília, só que eu tenho uma especialidade. É igual médico. Médico, quando você está com dor no coração, você procura quem? Um clínico geral ou um cardiologista? Tenho certeza que você procura um cardiologista. Então, quando você falar em holding, em planejamento patrimonial, você vai me procurar, porque eu vou conseguir tirar as suas dúvidas, tudo bem? Só para poder facilitar. Vamos seguir aqui a aula de hoje, onde a gente vai falar o quê? O que acontece quando alguém falece sem planejamento sucessório? Infelizmente, as pessoas, elas têm o hábito ruim de não ter informação. É culpa das pessoas? Não. Mas o que acontece, doutor? Quando alguém falece, como que resolve? Vocês passam por uma coisa chamada inventário. E o inventário, ele acaba com o seu patrimônio. E com a reforma tributária, o ano que vem, 2026, vai consumir quase 40% do patrimônio. Quer dizer, tudo aquilo que você lutou tanto uma vida inteira para constituir, vai embora. Devido ao quê? Ao inventário. Eu gosto de falar sempre nas minhas lives que o inventário, ele lembra Vocês já viram aqueles lixões? Em algumas cidades a gente passa, a gente consegue ver, né, avistar de longe, e tem um monte de urubu, né? Os urubus voando. E como que chega a 40% dessa diluição do patrimônio? São os urubus. Como assim, Júnior? Eu não entendi. Vamos lá. O cartório, que é a parte dele, o advogado, que é a parte dele. Ah, Júnior, mas você é advogado. Sim, ué. Estou falando como o sistema funciona. Eu tenho que te entregar isso. Quando a gente traz clareza, traz informação, as pessoas adquirem conhecimento. E a partir desse conhecimento adquirido, fica muito mais fácil de você tomar uma atitude. Então, a atitude que você não toma hoje é por falta de conhecimento. Mas a partir de agora, a partir dessa pequena aula, você vai ter mais conhecimento. Então você vai tomar uma atitude correta. Mas vamos lembrar do lixão. O lixão tá lá e tá cheio de urubu. Quem são os urubus? É o advogado, é o cartório, é ITCMD, é ITBI, é taxa, é certidão. Toda hora você vai no cartório, renova uma certidão, é mais alguma situação. Quando você assusta, você olha, você fala bem assim, meu Deus do céu, um patrimônio de 1 milhão, eu paguei quase 400 mil para poder resolver a situação. E é isso que acontece, só que você não sabia. Você sabe por que você não sabia? Porque esse é um assunto que as pessoas não gostam de falar, o assunto morte. Só que para pensar aqui comigo, só nós dois. Pensa aqui. Você não parou para descansar, você trabalhou uma vida inteira, você adquiriu alguma coisa. Que seja uma casa, um apartamento, que seja uma fazenda, que seja um sítio, que seja 3 apartamentos, não interessa o seu patrimônio. Tudo isso teve muita dedicação, não teve? Pois é. Você acha justo você trabalhar tanto, você querer deixar isso para as pessoas que você gosta, seus familiares, enfim, as pessoas que você gosta, e você saber que esse patrimônio vai ser dilacerado, vai ser diminuído? Pois é contra isso que eu luto. E luto todo dia. Todo dia. Quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que eu falo exatamente sobre isso todos os dias. Porque as pessoas não tomam atitude, mais uma vez, por falta de conhecimento. Esse assunto, holding patrimonial, planejamento patrimonial, era um assunto que era muito guardado. Só as pessoas muito ricas tinham acesso a essa informação. A grande massa, as grandes massas, não tinham acesso a isso. Não sabiam que se você comprar um imóvel e transferir diretamente para a holding, você tem a isenção do ITBI.
Ninguém sabe disso. Por que que famosos como Silvio Santos morreu um ano atrás. Silvio Santos, se você pesquisar, Silvio Santos não tinha nenhum imóvel no nome dele. Sabiam disso? Todos os imóveis estavam em holdings separadas, cada uma cuidando de alguma situação, logicamente. Então, assim, quando o Silvio Santos se foi, infelizmente, não teve problema de inventário, não teve diminuição do patrimônio dele. E é isso que eu queria que você entendesse. Quanto mais informação você tiver, você me acompanhando nos meus canais, já me segue aqui, ó. Vai lá, dá um curtiu, já começa a me seguir aqui no canal do YouTube, já começa a me seguir nas outras redes sociais, porque você vai adquirir conhecimento e um conhecimento gratuito, fidedigno, te garanto isso. Mas vamos seguir com a nossa aula. Quando você não tem planejamento, e aí você falece, ou algum membro da sua família falece, que tinha algum patrimônio, o que que acontece? Abre-se um inventário. Só que quando se abre um inventário, aí a gente descobre quem são as pessoas. Porque tem sempre um ente ali da família que se acha mais merecido do que o outro. E aí começam os conflitos familiares, porque você não estava preparado para aquilo. Você não estava preparado para aquela morte, né? Aquela perca. E aí o que acontece? Os familiares começam a brigar. Vamos citar um exemplo. Um patriarca que era ele que pagava tudo, era ele que pagava a faculdade dos filhos, era ele que colocava gasolina no carro dos filhos, da esposa e tal, e ninguém tinha acesso à sua conta bancária, ninguém tinha acesso quanto que ele ganhava por mês, o que que ele administrava. Ele simplesmente pagava e dava uma boa vida para toda a família. De repente, esse patriarca se vai, falece. E a família se vê ali, todo mundo sem. Nossa, e agora? Como que a gente vai fazer? Eu vou andar de carro, papai não está aqui mais para poder abastecer o carro. Eu quero fazer compra da semana de verdura, comida, enfim. Papai não está aqui, porque era papai que resolvia tudo. Cara, aí você descobre que você não tem acesso às contas bancárias, você não sabe a dimensão do patrimônio, você não sabe nada. E aí a primeira atitude, você busca um advogado. E o advogado vai mensurar em cima do quê? Do patrimônio. E aí ele vai pedir todos os bens. E aí ele vai orçar ali mais ou menos coisa de 7% em cima do patrimônio. E ele ainda faz uma ressalva no contrato. Se for descoberto mais patrimônio, ele vai receber mais honorários. Ok, isso é uma situação. Só que a família precisa sobreviver. Não tem dinheiro para gasolina, para nada, para escola, para faculdade, enfim, nada. Você precisa de agilidade. Só que você não tem dinheiro nem para pagar o advogado. Qual a primeira providência? Contrata seu advogado e fala, vende qualquer coisa. E aí o advogado vai, pede a venda de um carro, enfim, de alguma coisa. Só que quando você está com urgência para poder vender, o que acontece? Diminui-se, né? Tem uma perca da valorização. Um exemplo, um carro que vale 100 mil, se você está com urgência para vender, você aceita qualquer 70 mil nesse carro. Essa é uma grande realidade. Só que esses 70 mil, às vezes, é para a sobrevivência da família. Então, imagine essa situação. Você dilapidando esse patrimônio para tentar custear custas emergenciais. Comer. Essa é uma grande realidade. Só que aí sempre tem, mais uma vez, alguém que se acha merecedor de algo a mais. Não, eu cuidei de papai a vida inteira. Papai era meu melhor amigo, então eu mereço aquele apartamento que tem 3 quartos, tem uma suíte, tem isso, tem aquilo. Esse apartamento que é uma kitnet, não, fica com o mais novinho, fica com isso, fica com aquilo. E começam as brigas, e começam essas brigas por falta de dinheiro. Papai não está ali mais para custear. Essa é a grande realidade das famílias brasileiras hoje. Os negócios, mais uma vez, eu acho que eu trouxe no exemplo, os negócios ficam paralisados. Quem vai tocar as empresas? Papai preparou alguém para tocar essas empresas, administrar essas empresas? Na maioria das vezes, não. Ele não esperava partir tão cedo. Isso eu estou falando um caso real que aconteceu comigo aqui no escritório há coisa mais ou menos de um mês. Essa é uma história real. Não vou falar nomes aqui porque não vem ao caso, tá, pessoal? Perda de patrimônio, mais uma vez. Quando você tem que vender com urgência, o que acontece? Você vende simplesmente para levantar dinheiro. E aí há a desvalorização do imóvel, do carro, enfim, seja do que for que você esteja vendendo. E a venda forçada de ativos. O que seria isso? Você é obrigado a vender, às vezes, para custear coisas emergenciais.
Essa é a grande realidade. Então, assim, imagine a tragédia que é o inventário. Lembra daquela carniça grandona que eu falei para vocês? Aquele bichão, aqueles urubus voando? É isso que acontece. Só que tem solução? Sim, tem solução. Qual é a solução que eu venho aqui apresentar humildemente para vocês? A holding familiar. Existem várias formas de constituir uma holding, mas eu vou falar de planejamento familiar, a proteção do bem mais importante que vocês, todo mundo tem. É o quê? Seus entes queridos, a sua família, aquilo que você lutou a vida inteira para transmitir o seu legado, a sua esposa, os seus filhos, seus entes queridos. Porque quando a gente fala de proteção, gente, não é só proteger o seu patrimônio, é proteger os seus valores, aquilo que você acredita como correto, e você quer o quê? Perpetuar isso nas futuras gerações, com os filhos, com os netos, com os bisnetos. É isso que você acredita, são os seus valores. E com uma hold dá para você estruturar tudo isso e você colocar cláusulas, inclusive de como vender, para quem vender e como vender. É isso que eu quero que você entenda. Se você entende isso, você quer uma proteção dessa para sua família. Isso faz sentido. Então eu quero que você entenda aquilo que faz sentido para você. Mas vamos seguir, não vou ficar enrolando muito não. A holding é o quê? É uma empresa criada para proteger esse patrimônio. Qual é o patrimônio? O patrimônio familiar. A casa, os apartamentos, os carros, o dinheiro que tem aplicado. Para quando o patriarca, a matriarca se for, fica muito mais fácil dar continuidade. E a gente já sabe até exatamente quem vai administrar tudo isso. Vai estar tudo dividido em cotas. Por quê? Porque é uma empresa. É um capital social. A gente vai pegar todos esses bens, transferir para essa empresa, para essa pessoa jurídica, e lá tem a sociedade. Quem é a sociedade? É a mãe, é os filhos, é os netos e tal. E já vai estar tudo estipulado respeitando o quê? O legado. Se eu respeito o legado, tem como derrubar essa hold? Não, não tem como. Então eu vou respeitar tudo isso. Se eu respeito, se eu faço toda a transmissão desses bens de forma devida, acabou. Não tem como algum familiar entrar na justiça, querer, eu tenho mais direito do que esse. Não, é só respeitar as divisões corretas. Se a gente consegue fazer isso em vida, fica muito mais fácil no futuro. A gente evita todas essas brigas desnecessárias que acabam acontecendo. Então vamos seguir, só para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. A continuidade dos negócios, em muitas famílias, ela é o quê? Primordial. Imagine, o patriarca, a matriarca falece e a empresa para, porque ninguém consegue tomar uma decisão. Então você consegue fazer todo esse planejamento e até viabilizando uma administração futura. Júnior consegue, consegue. E toda essa análise eu vou te ajudar a construir. Porque você tem que pensar, hoje eu estou aqui, e se amanhã eu não tiver, quem vai dar continuidade? Você evita automaticamente conflitos e você ainda consegue uma coisa, gente, que é salutar para qualquer pessoa: benefícios fiscais. Quando você consegue reduzir a tributação, quando você deixa de pagar um ITCMD, quando você deixa de pagar um ITBI, e que você nem sabia que era direito seu, é direito de qualquer pessoa, é só fazer bem feito. Você consegue fazer o quê? Proteger tudo aquilo que você suou tanto para poder conquistar. Você pega todo o seu patrimônio e você coloca dentro de um cofre. A gente chama de célula-cofre. E todo esse patrimônio fica o quê? Protegido. Só você tem a chave. E essa chave você ainda vai estipular em cláusula quem é que vai ter acesso a essa chave, quem vai administrar os seus bens. E não deixar a família brigando. Eu quero mais, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não. Vai acabar com tudo isso. Consegue me entender? É isso que eu quero para você. Se isso é bom para mim, se eu tenho minha própria hold, imagine o tanto que isso pode fazer bem para você. Então, para finalizar, pessoal, não posso me enrolar muito e eu espero que faça sentido um pouquinho de dicas que eu trouxe para vocês. Já me segue nos canais, tá? Instagram tá aqui embaixo, vai lá, me segue. Tem um canal do TikTok também, tem o YouTube, que é aqui onde você tá, mas principalmente compartilha com pessoas que você gosta, que você ama.
porque eu acho que esse tipo de informação vale a pena a gente compartilhar com essas pessoas, tá certo? Vamos finalizar sempre com uma frase, uma frase de impacto. Todo mundo quer ser exceção, mas vive fazendo o que todo mundo faz. Minha mãe me ensinou que eu não sou todo mundo. E eu vou falar a mesma coisa para você que assistiu essa aula. Você não é todo mundo. Então você não tem que morrer e pensar, não, deixa eles se virarem. Não faça isso com quem você ama. Beijo no coração, até a próxima.